Olá, turma, tudo bem? Vamos passar então para o nosso vídeo 12 da aula 1, no qual nós vamos aqui tratar dos procedimentos da reclamação trabalhista. Veja bem, eu vou tentar explicar para vocês aprenderem definitivamente quais são os procedimentos da reclamação trabalhista e por que eles são nominados da forma que são. Para isso, a gente primeiro tem que identificá-lo naquela apresentaçãozinha que eu mandei para vocês. Então, estamos aqui, né, no nosso sexto tópico da apresentação, e a gente, eu deixei aqui já em laranja pelo procedimento, tá vendo? Até coloquei negrito aqui, deixar por enquanto negrito, que é essa partezinha aqui. Então, para vocês entenderem a questão dos procedimentos aplicáveis à reclamação trabalhista, eu tenho que falar um pouquinho sobre o histórico dos procedimentos que são aplicados hoje, ou aplicáveis hoje à reclamação trabalhista. Tá? Veja bem, eu vou fazer um passeiozinho aqui na CLT, que é muito importante que você tenha isso em mente sempre. Tá? Você aprender a fazer esse passeio, que vai começar aqui no artigo 643. Ué? Fazendo um barulhinho aqui que eu não sei porquê, sabe? Toda vez que eu digito. Porque dois espaços, tá? Então, até o título 7º, a CLT trata de outros assuntos que não assuntos relacionados à reclamação trabalhista e ao processo do trabalho e ao próprio funcionamento da Justiça do Trabalho. A partir então aqui, ou seja, trata do contrato individual de trabalho para trás, tá? Trata da organização e funcionamento dos sindicatos, traz as normas sobre a fiscalização trabalhista, enfim, são assuntos outros mais voltados aí para a execução e o cumprimento do contrato de trabalho do que normas de processo ou de funcionamento da Justiça do Trabalho. Então, pronto. Aqui no artigo 8º, no artigo 643, a CLT dá início à regulamentação do funcionamento da Justiça do Trabalho e de normas processuais. Então, que a gente vai utilizar tanto na elaboração da reclamação trabalhista, por exemplo, lá o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, quanto depois, quando eu for explicar para vocês o funcionamento do processo do trabalho por meio dos respectivos procedimentos. E, portanto, a reclamação trabalhista, então, ela poderá ter um desenrolar de acordo com cada procedimento que lhe é aplicável. Então, vamos tentar aqui entender isso. Primeiro, vamos fazer esse passeiozinho, tá? Para vocês entenderem. Do artigo 643, está vendo, da Justiça do Trabalho, até o artigo das juntas de conciliação e julgamento, que nós já vimos que não existem mais, agora são varas do trabalho, tá? Até o artigo 762 da CLT, tá vendo? Nós vamos ter normas de organização e funcionamento da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Tá? Nem todas hoje são aplicáveis. Bom, enfim, muita coisa aqui já não se aplica mais, mas só para vocês entenderem a divisão da CLT. A partir do artigo 763, 763, então aqui, 763, está vendo? Se inicia a regulamentação sobre o processo judiciário do trabalho. Então, nós temos, no capítulo 1º, disposições preliminares, são normas meio que de caráter geral,
que vão se aplicar ao processo de trabalho. A gente vai falar delas sempre no momento oportuno, tá? Inclusive, já já eu volto para falar do 763, que é importante em relação ao que eu vou explicar. Aí depois nós temos o capítulo seguinte, que vai falar do processo em geral, que são normas relacionadas ao funcionamento, ou melhor, à Constituição e até também aplicável ao próprio procedimento, tá? Mas que, na época, a CLT de 1943, o legislador separou do procedimento propriamente dito. Algumas normas que são procedimentais e as incluiu como normas de caráter processual, aqui no capítulo 2º, que vai do artigo 770. Ele é bem importante, está vendo? Ele é dividido em várias seções, tá vendo? Que vai até o artigo 836. Vamos lá devagarinho para vocês entenderem, tá vendo? Então aqui tem várias seções que vale a pena vocês darem uma lidinha, pelo menos nessas seções, para vocês se ambientarem, tá? Tem normas aí que são realmente processuais, mas tem normas que são normas procedimentais. Ficam tudo aí dentro desse capítulo 2º. E, finalmente, nós chegamos aqui no artigo 837, que inaugura efetivamente o primeiro procedimento previsto na CLT, que é chamado simplesmente de dissídio individual, ou dos dissídios individuais. Então, preste atenção. Na CLT, nós não temos e nunca tivemos um procedimento chamado ordinário. Essa nomenclatura vinha do Código de Processo Civil de 1973. Então, vou botar aqui, ó, Processo Civil de 1973, tá? Cujo artigo, se eu não estou enganado, 272, 272, tá vendo? Ó? Dizia: o procedimento comum é ordinário ou sumário. Repare que ele foi alterado em 1994. Na sua redação originária, o procedimento comum era ordinário ou sumaríssimo. Depois ele foi alterado, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: no processo civil, sempre houve, de certa forma, a utilização e a divisão. Havia, pelo menos, sempre houve, não, havia, sobretudo aqui no Código de Processo Civil de 1973, essa divisão do procedimento comum em procedimento ordinário e procedimento primeiro sumaríssimo, depois chamado de sumário, tá bom? Então, mas na CLT nós nunca tivemos um procedimento chamado de procedimento ordinário. Nós sempre tivemos apenas um procedimento padrão que era dos dissídios individuais, ou seja, de uma reclamação trabalhista entre o empregado e o empregador. E aí, ó, se a gente seguir aqui, a gente vai chegar no próximo capítulo, que é o 4º. Ó. Aqui tem um aqui no meio, que depois eu vou falar dele, que ele foi incluído em 2017, tá vendo? Ó? 2017. Mas originariamente, por que originariamente que eu estou falando, tá vendo? Porque essa parte aqui, ó, não tem nenhuma lei que alterou ou incluiu qualquer coisa aqui, tá? Ele é de 1943. E nós temos finalmente aqui no capítulo 4º o procedimento dos dissídios coletivos, que é a demanda proposta entre os sindicatos para discutir questões relativas às condições de trabalho, que vão ser aplicadas aos contratos de trabalho dos empregados daquelas categorias. Então, por exemplo, o Sindicato do Comércio entende que o comércio já passou a pandemia há bastante tempo, está crescendo bem aqui na cidade e, por acaso, os empregados merecem receber pelo menos cesta básica. Então, exemplo, tá?
E aí, obviamente, se por acaso os sindicatos não firmarem um acordo entre si ou não resolverem eleger árbitros para resolver esse conflito, que o sindicato dos empregados, representando os interesses dos empregados, querem receber cesta básica, querem que os empregados recebam cesta básica, e os sindicatos dos empregadores não querem dar cesta básica. Exemplo, tá? E aí aí você vai surgir um conflito, né, de interesses entre esses dois sindicatos. Como é que se resolve esse conflito? Por meio de dissídios coletivos. A gente vai estudar todos esses procedimentos detalhadamente no momento oportuno, tá? Eu quero que você entenda por que existem os 3 procedimentos trabalhistas e de onde eles vêm. Tudo bem? Então, nós tínhamos 2 procedimentos básicos. 2 dissídios individuais, então nós nunca tivemos procedimento ordinário no processo de trabalho, tá? E 2 dissídios coletivos. Dentro desses aqui, voltando aqui para os dissídios individuais, nós tínhamos um procedimento especial dentro dos dissídios individuais, que era o procedimento do inquérito para apuração de falta grave. Tá bom? E nós tínhamos também, e aí nós não tínhamos mais nenhum, só esse, tá? Então, e dentro aqui do procedimento dos dissídios coletivos, nós temos alguns outros procedimentos que são da extinção das decisões, da extensão das decisões, que eram procedimentos considerados especiais dentro dos dissídios coletivos, tá? Do cumprimento das decisões, da revisão, e da revisão. Eram esses 3. Então, que continuam aqui, são considerados procedimentos especiais dentro do procedimento padrão do dissídio coletivo. Ou seja, eles só vão ser utilizados em situações muito específicas. Assim como aquele procedimento do inquérito judicial para apuração de falta grave só vai ser utilizado numa situação muito específica. A gente vai tratar disso tudo detalhadamente mais à frente. Mas aí, então, voltando aqui. O que aconteceu? Então, aqui voltando para o nosso material de hoje. Então, nós tínhamos os dissídios individuais e os dissídios coletivos. Então, desde 1943 até 1970, nós tínhamos esses 2 procedimentos básicos. Vamos chamar assim de procedimentos que eram considerados modelos ou padrões ou comuns, digamos assim, no processo do trabalho, tá? Então, procedimento dos dissídios individuais e dos dissídios coletivos. Beleza. E tínhamos ali dentro alguns procedimentos especiais. Em 1970, surge o chamado procedimento de alçada exclusiva da junta. Mas nós já vimos que não existem mais juntas. Então, hoje nós só temos varas do trabalho, certo? Nós já aprendemos isso. Então, e ele surgiu com essa lei aqui, 5584. Deixa eu pegar ela aqui. 5584/70. Opa. Cujo artigo 2º trouxe esse procedimento nos parágrafos 3º e 4º. Por que ele é chamado de procedimento de alçada? Por conta dessa parte aqui. Salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios da alçada, a que se refere o parágrafo anterior. O que é a alçada? É competência. Então, diz o parágrafo anterior, quando o valor fixado para a causa na forma deste artigo não exceder 2 vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo, na verdade, hoje em dia é o salário mínimo nacional, tá? Aí você vai observar esse procedimento, ou melhor, essas normas procedimentais em detrimento de outras normas procedimentais que estão lá na CLT, que versam sobre dissídios individuais. Então, o que eu quero dizer em termos bem práticos? Que o procedimento
da reclamação trabalhista de alçada exclusiva da vara do trabalho passou a ser, presta atenção, depois da alteração do CPC, cadê, ó? A ser nominado de procedimento sumário. Tá vendo? E vingou esse nome, ou melhor, esse apelido. Então, o procedimento de alçada exclusiva da junta, por que ele é de alçada exclusiva da junta? Porque ele tem uma característica muito peculiar aqui, ó, na Lei 5584, é que contra a decisão do juiz do trabalho nele, não cabe nenhum tipo de recurso, a não ser o recurso extraordinário direto para o Supremo Tribunal Federal. Ah, pessoal, então é um recurso que sai da vara do trabalho direto para o Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, se cabível, né? Seria muito difícil achar uma situação em que ele fosse cabível, mas se cabível, só esse, não cabe recurso, tá? Só esse recurso. Então, como é que nós ficamos em relação ao procedimento? Primeiro, aquele procedimento lá que nós vimos, dos dissídios individuais, era único até 1970. A partir de 1970, nós passamos a ter o procedimento, que no começo foi chamado de sumaríssimo, depois passou a ser chamado de sumário e pegou. Tanto é que hoje ele é nominado como procedimento sumário, tá? Na reclamação trabalhista, e pegou essa nomenclatura, mas ele na verdade, o nome correto dele seria procedimento de alçada exclusiva da vara do trabalho, tá? Então, nós passamos a ter, em 1970, dois procedimentos. O procedimento dos dissídios individuais, que, por analogia ao CPC de 1973, passou a ser chamado de procedimento ordinário. Tanto é que tudo aqui eu coloco entre aspas, ó, porque essa nomenclatura lhe foi dada pela praxe forense. Ela não vem de nenhum lugar, tá? Então, aqui, ó, deixa eu botar esse laranjinha aqui. Tá? Então, passou a ser nominado de procedimento ordinário, tá bom? E o procedimento de dissídio coletivo sempre ficou com um nome que já é bem peculiar, né? Inclusive, há autores que entendem que o procedimento dos dissídios coletivos é um procedimento especial em relação ao procedimento de dissídios individuais, que seria um procedimento comunzão. Bom, enfim, para mim, na verdade, são dois procedimentos aí básicos, comuns. Seria o procedimento de dissídios individuais e o procedimento de dissídios coletivos, tá? E aí, a questão não parou por aí. Por quê? Em 2000, antes de eu falar aqui... não, então primeiro deixa eu explicar. Onde é como é que eu aplico esse procedimento sumário? Quando eu aplico o procedimento sumário? Quando o valor da causa ou o valor atribuído à causa pela parte for até 2 salários mínimos, tá bom? Então, eu vou aplicar o procedimento sumário nas causas até 2 salários mínimos. Por que até 2 salários mínimos? Porque é o que dispõe lá o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 5584/70. E que salário mínimo é esse? Eu vou considerar o valor do salário mínimo na data da propositura ou do ajuizamento da ação demanda. O nome correto é demanda, mas se utiliza muito data do ajuizamento da ação também, ou da propositura da ação, tá? Então, nesses dois casos, eu vou aplicar o procedimento sumário. Não tem nenhuma restrição em relação à sua aplicação. Aplica-se o procedimento sumário a qualquer pessoa, qualquer tipo de empregador, tudo bem? Aí, para piorar, em 2000 surgiu um outro procedimento. Agora, olha só naquilo que eu mostrei para vocês. Agora, dentro da CLT, dentro da CLT e dentro, aqui, do capítulo terceiro que tratava dos dissídios individuais, tá vendo? E que procedimento é esse que surgiu em 2000? Foi o procedimento sumaríssimo. Tá vendo aqui, ó? Então em 2000 surgiu o procedimento sumaríssimo. Finalmente agora eu entendi por que são 3 procedimentos, tá bom? Então, e quando é que eu vou aplicar o procedimento sumaríssimo?
nos dissídios individuais, está vendo? Nas ações, nas demandas entre empregado e empregador, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação. Então, nesse caso, eu vou aplicar o procedimento sumaríssimo. Mas aí vem a pergunta, e o sumário? Caiu? Não, não caiu. Tá? Depois nós vamos tratar de cada um desses procedimentos, tudo bem? Com calma. Então, depois, no momento certo. Por enquanto, eu quero que você entenda só quando é que eu vou aplicar cada um deles. Então, nas causas que forem acima de 2 salários mínimos, então vamos lá, no nosso material, ó. Causas acima de 2 salários mínimos, então tem que ser maior do que 2 salários mínimos. Não pode ser igual, tá? Tem que ser maior do que 2 salários mínimos. Importante ter esse símbolo aqui. E até 40 salários mínimos, tá bom? Então, aqui, até menor ou igual a 40 salários mínimos. Mas tem que ser mais de 2, porque até 2 eu vou aplicar o sumário. Tudo bem? Só que, nos termos do parágrafo único aqui do artigo 852 da CLT, estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Detalhe, eu tenho visto, inclusive em questões de concurso, perguntando sobre fundações que exercem atividade econômica. Mesmo nesse caso, tem sido considerado que não se aplica o procedimento sumaríssimo, porque o artigo 852-A não faz distinção para qual espécie de fundação. Então, se é uma fundação pública, nacional, no caso da União, estadual, distrital, municipal, mesmo que exerça atividade econômica, eu não aplico procedimento sumaríssimo, tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Não é aplicável à administração pública direta, autárquica e fundacional. Tudo bem? Mesma coisa, eu vou considerar o salário mínimo na data da propositura da reclamação trabalhista. Tudo bem? Então, vamos lá. Puxar aqui para ver o que vem por aí. Tá. Na hora de escrever sobre o procedimento, vocês às vezes se pegam com o seguinte questionamento. Professor, é procedimento ou rito? Veja bem, há autores que fazem essa distinção de se é procedimento ou rito, tá? Eu não vou entrar nessa discussão porque ela não nos interessa. Tudo bem? Para os efeitos da prova da OAB, primeiro ponto que você tem que ter em mente. Esse requisito nunca foi avaliado, ou seja, nunca foi pontuado. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui o padrão de resposta da última reclamação trabalhista, que foi do 40º exame de ordem. Esse que cai, agora caiu há bem pouco tempo, né? Ó, se a gente pegar aqui o padrão de resposta do 40º exame de ordem, ó, tá vendo? Você não vai achar nada aqui, ó. Peça no formato de reclamação trabalhista endereçada ao juiz da Vara do Trabalho de Osasco, São Paulo, indicação do artigo 840, parágrafo 1 da CLT, qualificação da parte autora, espólio de Romeu Diamante ou Julieta Safira, você poderia fazer a qualificação ali em relação a qualquer um dos dois, e da reclamada distribuidora Capuleto Limitado, tá vendo? E não tem nada sobre o tipo de procedimento. Nunca teve, então, até hoje o procedimento nunca foi avaliado. Mas aí volta a questão, é procedimento ou rito? Tanto faz, tá? Você pode escrever como está aqui nesse modelinho que eu enviei para vocês, né? Pelo procedimento, ou você pode escrever pelo rito. Como eu falei, há autores que fazem a distinção entre procedimento e rito. Há outros que não fazem essa distinção. Consideram essa distinção apenas acadêmica e realmente, na prática, ela é totalmente acadêmica, tá? Então, vamos praticar. Lembrando que se você ainda não recebe, se você ainda não tem o material, é só mandar para mim lá
um zap, 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 que eu mando para você o material, tá? Então, vamos aqui para o primeiro exercício nosso. Ó, parem aí e façam o exercício. Que eu tenho que começar a falar sobre algumas coisas sérias. Então, vamos lá resolver agora. Acho que você já fez. Na Justiça do Trabalho, as ações cujo valor da causa estiver entre 2 salários mínimos e 40 salários mínimos deverão seguir o... Olha aqui, o autor do exercício deu uma escorregada, tá vendo? Não é entre 2, é acima de 2, porque até 2 é sumário. Acima de 2 que é o sumaríssimo, tá? Mas foi legal, porque pelo menos eu encontrei nesse exercício os 4 que eu acabei de falar para você, né? O sumário, o especial, o sumaríssimo e o ordinário. E o autor aqui, ó, chama de rito, em vez de procedimento, tá? Então, nós vamos marcar aqui procedimento sumaríssimo, tá bom? Então, essa vai ser a resposta, tá bom? Pronto, então vamos para o próximo exercício. Tem que ser aqui embaixo, porque esse aqui eu acho que é grande. Vamos lá. Para outra página. Por parte, porque ele é bem grande. José de Souza ajuizou reclamação trabalhista em face da sua ex-empregadora, Sociedade Empresária Luz da Lua Limitada, que está sediada em Alegrete, Rio Grande do Sul. Repara bem que está sediada em Alegrete, Rio Grande do Sul. Tá? Então, se é a sua ex-empregadora que está sediada em Alegrete, Rio Grande do Sul, a gente vai considerar esse aqui como local da prestação de serviço, tá? Vou incluir, então, aqui local da prestação dos serviços. Tá bom? Então, esse vai ser o local da prestação de serviço. Paulino também ajuizou reclamação trabalhista, mas em face de seu ex-empregador, a União, em razão da alegação de responsabilidade subsidiária. Não importa o tipo de alegação, tá? Se é uma daquelas pessoas que estão excluídas do procedimento sumaríssimo, eu não uso procedimento sumaríssimo. Perdão, não aplico procedimento sumaríssimo, tá? Então, vamos lá. Os advogados atribuíram o valor de 10 salários mínimos nacionais às causas de José e de Paulino. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta acerca do rito a ser adotado. Repara bem. Eu só mudei aqui, ó, por isso que eu botei o adaptado aqui, tá vendo? Ó? Eu só mudei o que está em vermelho, porque desse enunciado nós vamos fazer alguns exercícios práticos. Então, só mudei o que eu incluí agora aqui em vermelho, tá bom? Nada mais eu mudei. Então, vamos lá. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta acerca do rito. Repare que o autor chamou aqui de rito a ser adotado. Ambas as causas correrão sob o rito sumaríssimo? Errado. Porque a de José vai correr sob o rito sumaríssimo, ou sobre o procedimento sumaríssimo, e a de Paulino pelo procedimento ordinário, porque é contra a União, ainda que ela esteja em litisconsórcio com outra empresa, tá? Não importa. Incluiu no polo passivo qualquer uma daquelas pessoas que nós vimos lá no parágrafo único do artigo 840 da CLT, exclui a aplicação do procedimento sumaríssimo, tá? Ambas as causas correrão sob o rito ordinário? Errado. A causa de José correrá sob o rito ordinário e a de Paulino sob o rito sumaríssimo? É o contrário. A causa de José correrá sob o procedimento sumaríssimo. Repare que para o autor, ó, por isso que eu botei esse exercício, procedimento e rito são a mesma coisa, como eu falei, tá? Tem gente que faz distinção entre dois, tem gente que não. Faz bem diferente. Termos práticos, você escolhe. Por que que eu prefiro procedimento? Aí, vamos lá, uma coisa importante. Simples, porque aqui na CLT está procedimento e não rito. Só isso, tá bom? Então eu escrevo sempre procedimento. Então vamos lá.
Prefiro sempre. Não escrevo não, porque eu não faço prova de exame de ordem, são vocês que fazem. Vamos lá. A causa de José correrá sobre o procedimento sumaríssimo e a de Paulino sobre o rito ordinário. Está vendo? O que eu quero mostrar para vocês é que o autor aqui não fez qualquer distinção e a distinção aqui não nos interessa. Então, nós vamos ter aqui a letra D como resposta do nosso exercício, né? A escolha do rito cabe à parte, que pode escolher a que melhor lhe atenda. Não, não pode escolher rito, tá? O rito é um rito ou outro ou outro. Um dos três. Não, as partes não podem escolher rito. Tá bom? Então vamos aqui para o próximo exercício. Com base nos dados constantes do exercício anterior, avalie o endereçamento e os seguintes dados da apresentação da reclamação trabalhista de José de Souza. Lembra que o exercício falou que ele já ajuizou a reclamação, ó. Lembra? Está dizendo que já ajuizou. Então vamos ver como é que foi feita aqui a parte do endereçamento, da apresentação da reclamação trabalhista de José de Souza, considerando que a qualificação, verbos da peça, dados do advogado, nome da peça, fundamento legal da peça e, por fim, inclui o procedimento. Na verdade, não é para incluir, né? É para avaliar. Por fim, o procedimento, tá? Se inclui até errado. Então, vamos lá. Vamos verificar. Você se deparou com esse endereçamento e esses dados aqui da apresentação de José de Souza. Vamos ver se eles estão corretos. Ó. Ao juízo da Vara do Trabalho de Porto Alegre. Pode ser Porto Alegre? Não, tem que ser o quê? Alegrete. Porque Alegrete foi onde ele prestou serviços ao empregador. Então, aqui está errado. Tá vendo? José de Souza, e quais são os 6 dados que você sempre tem que se lembrar aqui? Nome, estado civil, profissão, CPF, endereço eletrônico e endereço. E no endereço, os 6 dados respectivos. Vamos conferir? José de Souza, estado civil, profissão, CPF, endereço eletrônico, residente domiciliado na rua Sobe e Desce, número 15, Aberta dos Morros, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP. Tá vendo? O endereço aqui está errado. Por quê? Quer dizer, na verdade, o endereço não está errado, né? Porque provavelmente é onde ele está residindo agora. Então, o endereço está certo. Tá? O endereço está certo, perdão. Só que em relação ao exercício está errado. Por que em relação ao exercício está errado? Repare bem, apesar de eu ter os 6 dados, o exercício não traz nenhum dado. Como o exercício não traz nenhum dado, como é que teria que ficar o endereço aqui? No logradouro, 3 pontinhos, número, 3 pontinhos, bairro, 3 pontinhos, cidade, 3 pontinhos, a unidade da federação, 3 pontinhos, CEP, 3 pontinhos. Ah, professor, pô, sacanagem. Não, não tem essa de sacanagem, entendeu? É assim mesmo. Você tem que corrigir exatamente como está no comando e como está no exercício. Nos dados do exercício, nós não temos os dados do endereço do empregado. Então, se ele colocou o endereço lá, ó, que é o endereço atual, tudo bem. Mas em relação ao exercício, resolvendo o exercício como se fosse para o exame de ordem, aquele dado está incorreto. Vem, por intermédio de seu advogado abaixo-assinado, procuração anexa, endereço profissional no logadouro, bairro, cidade e tal, beleza. Propor reclamação trabalhista. Ah, um detalhe, ó, aqui tá em caixa alta, isso aqui não tem nada de errado, tá? Mas as 2 primeiras letras estão em maiúsculo, não tem problema nenhum. Ah, professor, reclamação trabalhista está em caixa baixa, não tem problema nenhum. Com fundamento no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, combinado com o artigo 319 CPC. Está errado? Não. Tá, mais. A mais pode, não pode faltar. Tudo bem? Pelo procedimento ordinário? Não. Por quê? Porque a reclamação trabalhista de José vai ter que correr pelo procedimento sumaríssimo. Então, aqui também está errado. Então, nós temos aqui um erro. Vamos marcar os erros. Temos outro erro aqui, ó, que é uma pegadinha que eu fiz para vocês caírem, com certeza.
E nós temos outro errinho aqui. Ó. Tá vendo? Então, vamos para o nosso próximo exercício. Tem mais um exercício aqui. Ó. Deixa eu puxar esse aqui para cima, que está muito para baixo. Com base nas correções que você fez em relação ao exercício anterior, refaça os dados solicitados no enunciado, ou seja, endereçamento, a qualificação, os verbos da peça, os dados do advogado, o nome da peça, o fundamento legal da peça e, por fim, procedimento corretamente para os efeitos do exame de ordem. Então, para os efeitos do exame de ordem, ó, tá? Como nós estamos fazendo a avaliação. Ah, tá. Detalhe, aqui no exercício anterior não fala para os efeitos do exame de ordem, tá? Então, para os efeitos do exame de ordem, a gente vai deixar. Então o endereço está certo. Eu é que falei besteira. Para os efeitos do exame de ordem, endereço. Não, como não fala nada que é para os efeitos do exame de ordem, nesse aqui, ó, né? Não fala. Só depois que nós vamos corrigir para os efeitos do exame de ordem. Então, ó, então o endereço está certo. Eu acabei falando besteira, tá vendo? Então vamos copiar ele aqui, os dados todos, vamos colocar lá embaixo e vamos consertar, né? O que está errado. Então vamos lá. Para os efeitos de exame de ordem, do exame de ordem, aqui vai ser o quê? Alegrete. Como é que vai ficar aqui? Apesar de não estar errado, a gente vai ter que colocar no logradouro, 3 pontinhos, número, 3 pontinhos, bairro, 3 pontinhos, CEP, 3 pontinhos. Aí, a gente não sabe se ele está morando em Alegrete ou não, né? Lá era o local de prestação de serviço. Então, a gente também não pode colocar Alegrete aqui, nem Rio Grande do Sul. Quer dizer, a gente sabe que ele está morando em Porto Alegre, né? Mas, então, por enquanto, estado. Ah, tá. A gente vai colocar estado. Não, cidade. Cidade. 3 pontinhos. O CEP já botamos ali, né? Então, por quê? Porque no exercício não tem os dados. A gente só vai poder colocar a cidade e unidade da federação. Não vai confundir. Ah, mas eu sei que ele está morando. Não importa. Aqui ele mandou a gente corrigir, ó, para os efeitos do exame de ordem. Então, para os efeitos do exame de ordem, eu só levo em conta os dados que estão no exercício. No exercício não tem nada sobre o endereço dele. Ah, mas ele tem endereço. Não importa. Se não está no exercício, como é que você vai fazer referência ao endereço? Exatamente com base nos dados básicos do endereço, tá bom? Então, como está aqui, ó, todos eles bonitinhos, tá? Sem fazer referência a nenhum deles. Vem para o intermédio do seu advogado abaixo assinado, procuração, essa parte está tudo certinho. Procura reclamação também está certinho. Pelo procedimento, aqui nós vamos consertar para sumaríssimo. Vamos tirar daqui. Tá? Ah, a pessoa poderia ter escrito pelo rito sumaríssimo. Beleza, ia ficar bom do mesmo jeito. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, turma, então, dos exercícios. Por hoje é só o que nós temos para fazer aqui mesmo. Era só isso, tá? E então, procurem fazer, depois, quando você tiver tempo, refazer os exercícios todos. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.